Meu nome é Larissa Guerra e uma pequena felicidade do dia a dia de empreendedora para mim é passar um dia sem pagar boleto. Meu nome é Marina Mels e uma pequena felicidade da minha rotina é ouvir um elogio, por menor que seja. Meu nome é Márcia Barbosa, eu sou física e uma grande felicidade é quando uma mulher consegue algum prêmio. Meu nome é Fabiola Cordeiro, eu sou arquiteta, tenho um estúdio de arquitetura e uma grande felicidade no meu dia a dia de trabalho é conseguir terminar algo no prazo. Hoje, então, a gente vai falar aqui no TEDx Blumenau Women sobre as pequenas alegrias do dia a dia de empreendedoras, de cientistas, de arquitetas e de trabalhadoras. Bem-vindos, bem-vindos ao Donas da Porra Toda. Donas da Porra Toda. É um sábado de paz onde se dorme mais, o gol da virada que quase nos rebaixa, emendar um feriado nesses litorais, encontrar uma Tupperware que a tampa ainda encaixa. Esse é um trechinho da música As Pequenas Alegrias da Vida Adulta que o Emicida lançou aí há pouco e que bateu forte em mim e na Marina. Nesse ritmo corrido, essa doideira de final de ano que fica todo mundo desesperado, nas notícias que a gente vê todos os dias nos jornais, que a gente vê na televisão, nos podcasts, tem muito desânimo, tem muito cansaço, tem muita desesperança. Mas aí, inspiradas por essa música, a gente resolveu hoje falar um pouquinho sobre as coisas que nos fazem alegres no nosso dia a dia, tocando as nossas empresas, e a gente convidou essas mulheres maravilhosas para dividirem esse momento com a gente. Então, eu vou começar perguntando primeiro para Márcia e para a Fabiola o que elas identificam como as pequenas alegrias do trabalho de vocês. No trabalho de formar pessoas e da descoberta científica, existem duas pequenas alegrias. Uma que é muito solitária, é o momento em que tu te dá conta que tu é a primeira pessoa no planeta Terra que entendeu alguma coisa. Demais. Esse momento é um orgasmo. Solitário, mas é um orgasmo. É maravilhoso, porque assim, ele culmina uma tentativa de entender algo. E isso dá muito prazer. E ele vem acompanhado com uma construção de uma reputação que permite outras pequenas felicidades. Como, por exemplo, a que eu tive semana passada, quando os meus alunos que estavam com muita dificuldade de conseguir se empregar no Brasil, duas delas, notem, são físicas, e eu falei duas. Duas delas conseguiram um emprego, um na Inglaterra e outra nos Estados Unidos. Chique, né? Que lindo. E pra ti, Fá? Então, eu trabalho com algo que eu acho que ninguém gosta, né? Eu trabalho com obra e organizo eventos. Então, duas coisas super estressantes, assim, no dia a dia. E eu percebo que as pequenas coisinhas do dia que eu faço medem como está sendo o meu dia. Então, o estúdio de arquitetura, ele é na rua, né? Tem essa relação com a rua. E eu percebo que quando eu tenho tempo de chegar, botar as plantas para fora, que eu sou louca das plantas, né? Boto as plantas para fora e consigo passar o café e ligar a música, já tá um dia bom, assim, já consegui fazer isso. Quando a minha sócia chega no estúdio e tá tudo apagado e as plantas não estão fora, ela já sabe que deu muito ruim. Então, eu percebo que esses pequenos prazeres que a gente consegue ter por empreender me fazem ter uma vida um pouco mais leve, assim, e conseguir equilibrar a rotina de lidar com uma obra, trabalhar, criar e tudo mais. É muito louco porque a Fá falou do dia, né? De como começa o dia. E eu não sei se para vocês que estão aqui no TEDx ou para as meninas aqui é assim, mas para mim, como o dia começa, diz muito sobre o dia. Então, assim, se eu peguei o Instagram antes de sair da cama, deu ruim, entendeu? Porque eu perco tempo e aí dá aquela sensação de que o dia não rende, assim. Então, o passar um café de manhã, sentar e começar o dia respirando, eu acho que é uma coisa que muda tudo, assim, sendo empreendedora ou não. A professora já me falou que ela acorda cedo e vai correr. Minha primeira coisa do dia, primeiro, é o café. Claro que ninguém é de ferro, toma um cafezinho. A Larissa é de ferro porque ela não toma café. Não toma café. Não. Não, mas eu tenho que tomar o meu café passado 2 vezes para ficar mais forte, tá? Com um filtro comum, porque esses expressos não têm cafeína suficiente. E aí, completamente turbinada, eu vou correr. Porque na corrida, a gente vê gente. A gente vê passarinho, a gente vê árvore, a gente sente o perfume da primavera,
o vento da primavera, porque eu sou de Porto Alegre tem muito vento. A gente está interagindo com a natureza e esse vai ser o único instante do meu dia que eu vou estar na rua. O resto do meu dia vai ser na frente do computador. Então eu preciso desse instante mágico com a natureza, para que todo o resto do dia flua da maneira com que tem que fluir. No meu instante mágico. O seu tem relação com exercício físico também. Eu vou todo dia para academia, eu faço natação 2 vezes por semana. E eu sempre brinco que esse é o único momento do dia que eu dedico para mim e que ali eu estou focada naquilo, assim. Pode ser um saco às vezes, é um saco às vezes, mas é algo que é tão automático já da minha rotina, do meu corpo, que é até estranho quando eu não vou. Então é muito engraçado como a gente vai criando essa dinâmica, né? Mas eu acho que em relação a trabalho, Marina Melz, eu quero saber, assim, qual é a sua pequena alegria de trabalho nessa tua rotina de assessoria, de pensar em eventos, de liderar uma equipe? Né? Ah, cara, de liderar uma equipe, sempre falo que renderia 5 podcasts só para falar sobre como é lidar com pessoas. Porque todo mundo que está aqui e a gente que está aqui, a gente é muito difícil. Seres humanos são muito difíceis. Então, acho que lidar com as pessoas e receber feedbacks positivos é muito legal. Tipo, eu sei que você acredita em mim, eu achei que eu não fosse conseguir, mas você sabia que eu ia conseguir, eu não. Então, alguns feedbacks assim são muito legais. Para mim, quando eu falei na abertura do programa de pequenos elogios, é porque eu acho que a gente está muito ranzinza. O mundo está muito ranzinza. Assim, tem 500 para reclamar e 1 para admitir uma coisa bacana que você fez, assim. Então, que seja uma coisa besta, sabe? De chegar para você e dizer, nossa, foi muito legal essa produção de VT que você fez. Foi muito legal esse resultado que aconteceu. Esse texto atendeu a minha expectativa, sabe? A gente está numa hipérbole de sentimentos, assim, que parece que pra gente dar um elogio tem que ser algo incrível e pra gente meter o pau e fazer uma crítica, qualquer coisinha basta, assim. Então, acho que esse movimento de gentileza, da gente olhar pro outro e... Eu sei que você não estava num dia bom, mas foi muito legal o que você fez. Acho que isso é o que vai moldando o meu dia, assim. Isso que vai fazendo com que a gente acorde no dia seguinte. Porque, apesar de todas as coisas ruins, políticas, econômicas e todo o capitalismo, né, amiga? É o Mercúrio retrógrado, essas coisas. Apesar de todas essas coisas, alguma coisa dentro da gente faz a gente acordar e ir pro dia seguinte. E aí, eu acho que o que faz isso é esse abastecimento de coisas pequenas. De olhar para a planta, de sair para correr e ver uma mulher, trazer uma mulher junto para um lugar que você tá, sabe? Então, para mim, essas pequenas coisas mexem muito mais do que grandes acontecimentos, assim, um prêmio, sabe, um contrato gigante. Isso é muito legal, mas isso para mim é resultado. O que acontece no dia a dia é o que faz com que a gente acorde, com que a rotina siga, com que todas essas coisas aconteçam, né? E não é só a gente esperar que o outro venha fazer o elogio. Eu tenho uma técnica, assim, eu coordeno um grupo grande de estudantes e nem sempre o resultado, a apresentação é a melhor possível. Às vezes é bem ruim, mas às vezes dizer isso aí tá horrível, eu vou fazer outra no lugar, eu olho e digo, nossa, que ideia interessante, só deixa eu dar um retoque. E aí eu pego e mudo tudo e devolvo. Mas a ideia tá toda ali, era maravilhosa. A pessoa aceita o retoque e fica super contente com a transformação que foi feita. Em vez de dizer assim, humilhar o estudante dizendo que está tudo ruim. Em aula, os estudantes vão mal na prova. Eu digo, não, mas na próxima. Agora a gente vai trabalhar junto. E muitos professores, ao contrário, dizem, isso não vai rodar na cadeira. Tu já está rodando. Não, vamos. É mais um pouquinho. Entende? Eu acho que a gente também pode olhar o mundo de uma maneira mais positiva e que nem um vírus. A gente pode ser um vírus contaminador de um otimismo, aonde a gente estiver. E o resultado disso eu acho que é muito impactante. Quando a senhora tem um dia ruim, a senhora deve ter dia ruim, não é possível. Que a senhora sendo maravilhosa desse jeito, né? Algum dia. O que faz o dia virar? O que é uma coisa assim, que você está tendo um dia muito bad, que nada deu certo, que como a senhora já contou pra gente aqui nos bastidores, que uma aluna sofreu uma situação de assédio, ou que alguém foi machista, um professor barrigudo, careca, acha que pode assediar uma aluna. O que faz o dia virar, assim? Tava tudo muito difícil e aí, aquele momento... Primeira coisa que eu faço quando tem assim, um dia que eu estou vendo que as pessoas estão assim, num tremendo mau humor, eu vou para as mídias sociais, escolho 5 notícias maravilhosas que empoderam minorias, mulheres, empoderam as pessoas e posto como se aquilo assim, fosse a coisa mais importante do dia.
Tem uma rede de pessoas que seguem, etc, enorme. E aí eu sei que essas pessoas estão vendo aquilo que é maravilhoso. Como é que eu posso ficar triste com uma coisa maravilhosa? Aí eu olho o meu pequeno problema, que normalmente é um referee report horroroso. O referee report é a pessoa que julga o artigo da gente, que sempre tem a obrigação de dizer que é uma droga. Tá? E assim vem aquilo, fica meio, não é uma droga o meu trabalho. Então, em vez de eu olho todas as coisas boas que estão, o meu problema fica tão pequeno. Entende? Tão pequeno comparado com aquelas coisas maravilhosas que estão sempre acontecendo. Então, a gente tem que procurar achar a beleza e usar a beleza como combustível. Eu não estou dizendo para a pessoa ficar parada. A esperança não é parada. Ela vem de esperançar, que é um verbo que faz alguma coisa. Nós temos que esperançar. Esperançar envolve agir. Então, a gente não pode ficar parada chorando, a gente tem que agir. Pra ti, Fá, o que muda o dia? Acho que o que muda o dia normalmente parte mais de mim do que das outras pessoas, assim. Quando o dia tá ruim e eu sigo mal-humorada, assim, durante o dia, quando eu consigo parar, respirar, pensar e tentar resolver de alguma maneira um problema que normalmente parece gigante, mas não é. E uma coisa que eu tenho feito muito, e com a Amanda, que é minha sócia, a gente tem conversado muito sobre o pior cenário, assim. Se a gente não entregar essa imagem 3D como a gente gostaria, que demora 4 horas para gerar uma imagem, a gente entregar sem a vegetação, assim, um pouquinho mais simples, ou com uma qualidade menor. Qual é o pior cenário disso? O pior cenário disso é quando o cliente abrir no computador dele, que não vai acontecer, ele vai ver que não está bem definido, sabe? Tipo, isso é tão sutil, assim, perto das outras coisas. Então, eu imagino, isso é tão ruim mesmo para eu estar desse jeito, sabe? Então, estou tentando fazer sempre esse exercício imaginativo mesmo. E aí eu percebo que tem tantas outras coisas boas acontecendo, que aquilo é tão pequeno que a gente vai seguindo. E pra ti, amiga? Pra mim, eu acho que como o meu dia se divide em 2 momentos, né? O momento que eu tô no restaurante e depois quando eu vou pra rádio. Eu sempre falo que a rádio é a colônia de férias, né? Porque eu passo 6 horas no ar-condicionado ouvindo música, conversando com pessoas que não estão me vendo, né? E esse momento é tão maravilhoso e é tão divertido, sabe? Às vezes eu comento alguma notícia e alguém pega e já manda mensagem: nossa, eu vi tu falando disso hoje, ai, que legal. Ou essa semana que eu apresentei programa de manhã, as pessoas mandando: nossa, quando é que você vem fazer de novo? Porque a gente adorou. Então, esses momentos, tipo, pode ter começado amanhã de um jeito muito cagado no restaurante, aí eu vou pra rádio, vira chave, assim. Aí eu volto pra cozinha e vai. Tranquilo. E um momento assim, que me marcou muito, recente, foi agora no final do ano letivo, quando os alunos da escola se despediram de mim, assim. A gente saiu para beber, a gente fez churrasco, a gente fez, sabe? E aquele momento, assim, de ter acompanhado pessoas durante o ano inteiro, saber o meu pequeno prazer de saber o que cada um gostava de comer, que um não gostava de peixe, que um não podia comer isso, que um não gostava de salsinha no prato, sabe?Esse contato com essas pessoas, para mim, fazia todo o meu dia valer a pena, assim. Eu falo que eu não abri um restaurante para ficar milionária, para vender 100 mil pratos, para criar franquias. Eu atendi restaurante para conhecer pessoas e para descobrir quem são elas, o que elas gostam de fazer, o que elas gostam de comer e por aí vai. Louco, né? Eu acho que eu vou na linha da professora Márcia e da Fá, que na verdade vocês fazem a mesma coisa, que é mudar um pouco a perspectiva. Olhar pro teu problema e entender que talvez ele não seja tão grande. É muito difícil, falando assim, parece muito vomitando arco-íris, né? Mas é muito difícil. Tem dias que chega 4 horas da tarde, você só quer uma cama, um edredom, e aí... Mas tudo bem também. Eu acho que tudo bem. A gente tem dias ruins e é humano a gente aceitar que a gente não tá num dia bom e tudo bem, sabe? Aceita e no outro dia vai dormir. Eu acho que dormir é o melhor remédio, assim. Vai, dorme, no outro dia você acorda nova e segue, assim. Conversa com o travesseiro, diria minha avó. Ela fala, quando você tem um problema muito bad, ela não fala bad, é óbvio, mas quando você tem um problema muito difícil, senta, conversa com o seu travesseiro que ele vai te dar a resposta, assim. Essa linha de mudança de perspectiva eu acho que também vale para quando a gente se depara com quinas, usando a face, falando uma piadinha bem ruim. Mas quando a gente se depara com espaços em que a gente
sabe, momentos em que a gente realmente não sabe o que fazer. Não tenho a menor noção de como funciona uma pesquisa científica, mas eu imagino que isso aconteça, né? Deve chegar um momento que ou você ouve uma resposta, você chega a uma conclusão negativa, ou você precisa encontrar outro caminho. E aí? Na ciência, acontecem 2 tipos de desastres, vamos dizer. Um desastre é tu descobrir que aquele problema que tu estava pesquisando não tem solução ou a solução é irrelevante, ou seja, não é publicável, ninguém está dando bola para aquilo. Isso é um tipo de desastre. O outro tipo de desastre é que o que tu achou já foi publicado. Alguém já descobriu a mesma coisa que tu descobrisse, ou também quer dizer que não dá em nada. A melhor coisa de fazer é começar outra coisa. É dar a volta, achou a quina, dá a volta e vai no outro caminho. E é por isso que cientista não pode estar num caminho só, nunca. Ele está num caminho com a cabeça em 10 outros. Porque sabe que daqui a pouco vai ter que largar aquele caminho para seguir outro caminho. Talvez na vida das pessoas também seja assim. Quando os meus estudantes eles são muito próximos a mim. Quando eles passam assim, às vezes pela minha porta, eu vejo que eles estão com uma carinha meio triste, eu digo, senta aí. Raramente é coisa muito dramática. Geralmente é porque levaram um pé na bunda de um namorado ou de uma namorada. Aí eu sempre digo para eles, nossa, que boa nova, tem 50 outras milhares, milhões de pessoas aí no planeta Terra, 5 bilhões de homens, 5 bilhões de mulheres, 10 bilhões, se tu é um pouquinho mais abrangente, que tu pode procurar para gostar. Legal. Ou seja, tu tem rapidamente assim, não deu certo, parte para outra, a fila anda. E a fila anda também no trabalho. Aquele não é o único, entendeu? Não é o único problema do mundo. Aquele não é o único cara do mundo, aquele não é a única guria do mundo. Então, vamos procurar outro problema. Porque problema tem um monte para a gente resolver. Então, vira, contorna o caminho. Pra ti, Fá, quando chega numa encruzilhada da vida profissional? Quando chega esses momentos assim que não tem muito o que fazer. Deu ruim na obra. Deu ruim na obra, não vai dar para fazer. Eu acho que é virar também. É começar a pensar desde o início o que eu posso fazer diferente para conseguir resolver um problema. E eu acho que aí também entra muito a questão da criatividade, sabe? E as duas coisas andam muito juntas, assim, porque para resolver um problema você precisa ser criativo e usar a criatividade para conseguir sair dessa quina. E se você não consegue, pelo menos eu, né, ter essas pequenas alegrias, a minha mente ela dá uma parada, assim. Eu consigo só fazer o que está meio no automático e só. Então, se eu não passo café, se eu não coloco as plantas para fora, se eu não respiro, eu não crio nada. Ou eu crio coisas ruins, né? Eu preciso disso para conseguir resolver aquilo. Então, vou tentar manter a minha saúde mental para conseguir ser criativa e resolver os problemas. E com isso também os problemas vão surgindo menos. Porque as soluções são melhores, né? O que tu vai desenvolvendo é cada vez melhor e evita problemas lá na frente, que no meu caso é na obra, né? E vocês celebram essas pequenas conquistas, essas pequenas alegrias, assim, do dia a dia? Eu tô começando a celebrar. Na verdade, eu percebo que empreendendo a gente tem vários privilégios. A gente tem muita coisa ruim não, pesada, né? Problemas que precisam ser resolvidos. Mas a gente tem muitos privilégios. O privilégio de, no meu caso, poder ir na rua, atender o telefone, andar perto das árvores e conseguir receber um amigo no meio da tarde para tomar um café. Isso é um puta privilégio, se você pensar que tem gente que não consegue fazer nada, não consegue levantar da mesa para pegar um café, sabe? Então, eu tô começando a perceber isso e isso está me fazendo muito bem. Eu acho que a celebração de cada conquista é bem importante. No meu grupo, a gente tem uma tradição que toda vez que um aluno ou aluna termine uma etapa, mestrado, doutorado, exame de qualificação, a gente faz uma festa. Não é uma festa, porque eu não sou grande cozinheira, mas a gente compra pizza e vai todo mundo beber junto comendo pizza, que parece uma coisa simples, mas para nerd é ótimo. Então, a gente se junta e a gente tem aquele momento de celebração da gente. Eles esperam isso, eles sabem que não importa o que vai ser o meu outro dia, se eu vou ter que viajar de madrugada ou não, que vai ter a festa no dia para comemorar a conquista, como aquela conquista é importante. E assim, não importa que eu já tive mais de 20 estudantes, né? Cada vez que um está terminando,
é uma grande emoção. Como uma obra, como, assim, tu deve olhar teus prédios e ficar, meu prédio, tchau. Assim, sabe, que nem um filho. E eles são assim. Ou cada assunto de pesquisa que eu consegui fechar, aquilo ali é meu, né? Então, aquilo merece uma comemoração. Então, a gente tem que comemorar, não importa que os outros digam, que bobagem, já é o 20º aluno, que bobagem, já é o 100º paper. Cada paper, assim, chega a cartinha lá do editor, seu paper foi aceito. Aí eu fico na frente do computador, ganhei! Como se fosse um jogo contra a revista, né? E a gente tem que comemorar, mesmo que seja uma coisa pequena. A minha celebração é muito louca, porque é uma celebração datada, mas é um momento que, para mim, é um momento em que eu paro para olhar todas as pequenas alegrias, que é no aniversário da minha empresa. Fez 9 anos esse ano, em outubro. Sempre tem festa, sempre tem. Para a galera, não é aberta, é uma festa para a equipe. Mas sempre tem presente, sempre tem um momento que eles falam que sempre tem choradeira. Eu acho que é uma mentira, eu não choro, eu sou uma pessoa bem controlada. Mas sempre é um momento de parar e olhar para trás, assim. Acho que talvez isso seja um problema, porque eu paro uma vez por ano, né? O ano tem 365 dias e aí, às vezes, a gente precisa parar antes. Mas, ao mesmo tempo, é um lugar que eu sei que tá lá, assim. É um quentinho no meu coração, que eu sei que chega janeiro, eu sei que 1º de outubro vai chegar e aquele vai ser um dia em que eu vou ter 10 meses, 12 meses de comemoração, de olhar, de entender quais foram as pequenas coisas ou não. Acho que esse exercício de comemorar todo dia, de olhar todo dia, de ver um pouco de poesia, assim, né? Porque, de novo, tempos ranzinzas, pessoas mal-humoradas, né? Falando grosserias, às vezes tornando problemas muito maiores do que eles são. E a gente, às vezes, parar para olhar que alguém fez uma gentileza, que você tá no TEDx e as pessoas aqui estão sorrindo, que, sabe, botar um evento em pé, né? Cada speaker que está descendo desse palco, a gente, né? Então, comemorar um pouco mais isso é uma das minhas metas para 2020. Vamos começar a falar de meta para 2020, porque agora tá puxado. Mas Larissa comemora, que eu sei que comemora. Eu comemoro, tudo eu comemoro, porque se depender de mim, eu adoro fazer festa. Não festa, eu digo, mas eu gosto. Como o meu restaurante se divide em 4 etapas, né? Durante o ano, os meses de curso de férias, janeiro, julho, isso significa que eu sou uma pessoa que não tem férias, né? E o restante do ano letivo. Então, quando é janeiro e julho, que tem pessoas me ajudando, chega final de semana, domingo é o único dia que a gente tem para descansar. Vamos dar uma volta, vamos tomar banho de cachoeira, vamos comemorar, vamos sair para almoçar. Esses dias eu peguei e levei minha mãe, vamos almoçar em Balneário, do nada, assim, vamos, sabe? Pega o carro e vai, porque a gente precisa, sabe, ter esses momentos, assim, para tipo, não, foca, é aqui que eu tô, é isso que me move, e a gente segue, e no outro dia volta, como trabalha e vai e segue. Eu tenho uma arma secreta, que é assim, ó, quando geram aquelas tensões, sabe, que as pessoas estão vendo e dizer, fulano tá falando mal de mim, ou falando mal de ti, aquelas coisas de tensões, né? Não tensões reais de coisas dando errado, tensões das pessoas que estão tensionadas. Eu sempre olho para a pessoa e digo, coitado ou coitada, é falta de sexo. Aí, imediatamente, gera assim, todo mundo... E pior é que aí todo mundo começa a olhar aquela pessoa e diz, coitada, assim, deixam até a pessoa falar umas coisas ruins, ficam pensando, porque assim, eles acham que eu tenho alguma informação privilegiada sobre a vida sexual dos outros docentes, dos outros pesquisadores. Eles dizem, coitado, deve ter. Aí olham para a pessoa e dizem, tá com cara de quem não faz sexo há algum tempo. Então, aí dá uma... Tu tira da seriedade e tu joga no humor, né? E aí, se tu jogar no humor, as pessoas deixam de ver o problema como sendo tão sério. Se ele tem humor. O humor é um instrumento humor poderoso. Serve para tudo, né? Humor e astrologia, né, amiga? Isso serve aí. Pra tudo, porque Larissa é da astrologia. Gente, eu acho que temos um episódio, então. Temos um episódio, né? Agora a gente vai para Vamos nossa para mesa nossa de bar. mesa de bar. Que é o momento do nosso podcast em que a gente dá dicas, a gente fala sobre coisas que estamos assistindo, ouvindo, que a gente aconselha. Então, quero começar pelas nossas convidadas. Fá, por favor, que eu sei que você até fez uma lição de casa, né? Gente, a Fá é tão organizada que ela pensou, ela é eu tô aqui agora e eu não sei o que eu vou dizer na mesa de bar. É por isso tá que eu joguei para elas, né? Entendi, Óbvio. pra dar uma pensada. Eu questionei, né? Eu posso falar sobre qualquer coisa na dica? A Marina falou, pode falar.
Eu comecei a ler um livro que eu queria ler há bastante tempo, desde o período eleitoral do ano passado, que é Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro. Tô no início, mas tô gostando muito de todas as leituras que eu já fiz sobre temas parecidos, né? O dela, por ser brasileira, tá me fazendo refletir bastante sobre a realidade brasileira disso, porque a gente costuma ler sobre feminismo negro, pessoas que não são do Brasil, né, de mulheres que não são brasileiras. Então, tô curtindo muito a leitura. Não é leve, então eu leio nos dias leves, porque se eu leio nos dias pesados, aí que já era. Então, mas é uma leitura que vale muito a pena. A minha dica é Mulheres e o Poder, da professora Idete Pereira de Mello, que é uma professora da economia da Federal Fluminense, que é eu chamaria uma feminista de carteirinha, baby boomer, só para dar uma contextualização da faixa etária, que foi perseguida política, fugiu do Brasil, mas é uma entendida em feminismos e pluraliza e traz as vertentes. Ele é, ao mesmo tempo que educacional, ele também traz esse contexto de como os feminismos foram se modificando ao longo do tempo. Bom, eu vou indicar Bacurau, que eu finalmente assisti. Eu também, Brasil, eu vi Bacurau. Eu tive que ir pra outra cidade assistir, inclusive, depois teve em Blumenau, né? Então, deixa eu aproveitar, vou te interromper rapidinho, mas Vai. só pra agradecer as pessoas que trouxeram Bacurau a Blumenau. Blumenau é essa cidade, inclusive sutilmente citada no filme, não tão sutilmente assim, mas trouxeram esse evento pra Blumenau, então muito obrigada, Paula Brown, Balbúrdia, Moritz e a Jéssica, que trouxeram o filme para o Blumenau. Sim, incrível. Eu também quero indicar o podcast O Novo Normal, que é do movimento Agora Que São Elas. Elas estão se propondo a trazer mulheres de lados opostos para discutir sobre mulheres, sobre poder, sobre política. O primeiro episódio foi com a Manuela Dávila e a Joyce Hasselman e foi muito bom, porque elas fizeram a gravação antes de a Joyce ir à tribuna falar sobre os ataques que estava sofrendo na internet, e depois elas retornaram falar com a Joyce e dizer, tá, agora tu tá entendendo toda a lógica pelo que a Manuela disse que passou e tal. E é muito legal, já tô seguindo pra acompanhar os próximos episódios. Acho que é isso de dica que eu tenho hoje. Meu Deus, tá. Hoje eu tô resumida, Então tá, eu vou falar então, como a gente tá falando de gentileza, vou fazer um link aqui, ó. Vai. Preparei, mas vou fazer um link aqui. Vou indicar o livro Comunicação Não Violenta, que é um livro pesado também, não é um livro de historinha, não é um livro fácil de ler, mas é um livro que mostra como a gente se comunica mal, assim. Pra mim, a grande lição dele é que eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo, porque mostra como a gente é agressivo sem perceber, como a gente cobra das pessoas de uma maneira equivocada, como a gente não sabe expressar o que a gente tá sentindo. Então, é um livro que tá me fazendo repensar várias coisas, assim. Então, comunicação não violenta. Muito bem, acho que agradecemos vocês todos e todas que estiveram aqui com a gente. Professora Márcia, muito obrigada. Eu quero só dizer pra vocês que ela é o quê? Diretora da Academia Brasileira de Ciência. Esse podcast, ele tá um glamour que a gente não tá entendendo, entendeu? Muito então, chique. assim, a gente já é fã dela, já era antes, continua sendo. Eu preciso dar outra dica também. Sigam o escritório da Fá, porque eu já falei pra elas que é tão bom, os stories delas, é tão bom quanto ver um episódio de Irmãos à Obra, assim, eu amo. Mais real, né? Viu? Tá Só que vendo? bem mais real. E é maravilhoso, eu adoro, é Acabei de perder o meu terapêutico, posto de assim. melhor amiga pra alguém que vê Irmãos à Obra. Obrigada, Brasil. E Então, a Fá, a gente combinou de só terminar aqui. A Fá, a gente convidou, porque a gente é muito fã da leveza da Fá. A gente queria assim. Fá de qualquer forma nesse podcast. Gente, obrigada. Ela tá super tímida aqui, mas a gente é super fã da leveza dela e ela trata as coisas com leveza mesmo nos cenários mais difíceis. Quem tá aqui nos bastidores do TEDx sabe muito bem do que eu tô falando. Os perrengues são todos resolvidos pela Fá de um jeito muito leve, então muito obrigada. Quero agradecer também a galera da CRW, que tá ajudando aqui no som, e Bruno Mozão, que tá sempre ali gravando e editando o podcast. Obrigada. Vamos dar spoiler do nosso próximo? Vamos falar de férias, pelo amor de Deus, já dei spoiler, acabou, não tem spoiler nenhum. Próximo episódio a gente vai falar sobre férias e metas pro ano novo. É isso aí, gente. Um beijo, obrigada. Vocês não fizeram barulho, façam barulho. Façam, por favor. Aí. Obrigada e até semana que vem. Até, um beijo.